Meu nome é Rafaela Querolen Silva Maia, sou aluna do programa de pós-graduação em Geografia pela Universidade Federal de Roraima e, sob a orientação da professora doutora Elisângela Gonçalves Lacerda, estamos desenvolvendo a pesquisa que tem como título Economia de Aglomeração do Setor Terciário, Subcentros e Eixos Comerciais em Boa Vista, Roraima. A apresentação está estruturada na seguinte forma: introdução, justificativas, objetivos, procedimentos metodológicos, resultados e conclusões. Bom, a geografia é uma ciência presente no nosso dia a dia e pode ser vista com frequência nas dinâmicas da sociedade, onde o homem é o principal agente modificador e transformador do espaço urbano. E é nesse espaço que ocorrem as manifestações econômicas e as relações comerciais. Um exemplo disso é o setor terciário da economia, que está relacionado com o oferecimento de serviços e nas práticas comerciais. Desse modo, pensar numa cidade a partir do comércio não existente inclui pensarmos na sua localização no espaço, bem como seus movimentos e suas práticas comerciais, se as empresas estão aglomeradas ou dispersas no espaço, além também dos diferentes setores e segmentos e a mobilidade da população. A geografia econômica ela vem como um objeto de estudo as transformações espaciais tidas a partir das relações econômicas e suas formas, como a localização e a complexidade dessa organização. Isso através do comportamento do empresário e também do consumidor, destacando o papel principal na localização na distribuição econômica, o que nos faz refletir sobre a concentração de riqueza e o modo de viver de uma sociedade. Isso atualmente nos é facilitado por meio dos sistemas de informações geográficas, que são os SIGs, que nos permitem estar visualizando diferentes variáveis, como, no nosso caso, a localização de empresas para identificar aglomerados. Bom, os subcentros, eles são aglomerações de atividades do setor terciário, que exercem múltiplas funções urbanas, como o comércio múltiplo e o especializado, serviços financeiros como bancos, profissionais superiores como consultórios médicos e escritórios, profissionais liberais, que são os camelôs ou diversos tipos de serviços, além dos serviços de transportes. Já os eixos comerciais são aquelas ruas ou avenidas próximas ao centro ou subcentro de uma cidade e correspondem a importantes vias de acesso, além de apresentar uma alta circulação de pessoas e que pode ocorrer de forma segmentada, ou seja, são aquelas áreas que procuramos quando estamos pensando em um determinado tipo de produto ou serviço. Aqui na figura 1, destacamos um mapa da cidade de Boa Vista e sua configuração urbana no espaço, bem como Boa Vista enquanto cidade média, que, de acordo com a última estimativa do IBGE, possui aproximadamente 400 mil habitantes, porém é uma cidade que encontra-se em fase de expansão urbana, o que também desencadeia uma expansão econômica. Essas instalações comerciais concentradas, elas condicionam o poder de atração de pessoas e possibilitam novas formas de ocupação e produção urbana. Observamos, então, essa importância para a sociedade e para o desenvolvimento local. Além disso, a pesquisa se reveste na maior relevância ao considerarmos que o setor terciário em Boa Vista ele representa cerca de 51% do Produto Interno Bruto, o PIB do município, essas cores aqui coloridas. E é responsável ainda por grande parte da geração de emprego e renda da cidade, de acordo com os dados da Secretaria de Planejamento de Roraima. Dentre o setor terciário se destaca o setor de comércio, com 14,7% de representatividade no PIB. Podemos ver que o setor terciário ele fica atrás somente da administração pública. Observamos, portanto, que o comércio ele se torna um transformador em potencial da cidade e do seu entorno. Em virtude disso, é importante pensarmos na sua disposição no espaço e na qualidade utilizada
pela acessibilidade dos moradores. Portanto, um tema central na administração e nas políticas públicas. Partindo disso, a pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica espacial presente na distribuição de atividades econômicas e ainda identificar os principais subcentros e eixos comerciais da cidade. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com análise quantitativa de dados. E para a identificação formal dos subcentros e eixos comerciais foi tida a partir dos seguintes parâmetros. O primeiro é pesquisa bibliográfica entre livros e artigos científicos. No segundo momento, partiu-se para a pesquisa documental em busca de banco de dados que permitisse quantificar e entender melhor o número de empresas na cidade. E a análise exploratória de dados espaciais, que consiste em uma das bases fundamentais na estrutura do estudo e nos possibilitou um importante recurso na orientação e na informação de dados, contribuindo para o conhecimento da aglomeração de empresas em Boa Vista, quanto à sua disposição no espaço. É nessa etapa também que ocorreu a confecção de mapas. Posteriormente, sentimos a necessidade de realizarmos uma pesquisa de campo nesses aglomerados identificados no mapa, com o objetivo de observar de perto os aspectos sociais e também estar realizando registros fotográficos. E, por fim, a análise dos resultados, que significa a interpretação final de todo o estudo. Atualmente, na cidade de Boa Vista, possuem 32.161 empresas cadastradas, dentre comércios de produtos e a prestação de serviços, sendo 15.884 que têm atividade principal a venda de produtos, 4.728 que exercem o comércio, mas também que exercem uma atividade de serviço, e 11.548 atividades voltadas à prestação de serviços. Nessa imagem ao lado, destacamos a Avenida Jaime Brasil, que é uma das principais avenidas das áreas comerciais de Boa Vista. Essa aqui está localizada no centro da cidade e ela apresenta uma segmentação voltada à confecção de roupas. Achamos importante destacar também aqui na figura 2 a distribuição espacial da população nos bairros de Boa Vista, a fim de relacionar com a distribuição também comercial. E podemos perceber que as áreas mais escuras são aqui o bairro Buritis, Caranã, Pintolândia, Senador Hélio Campos. São os mais populosos, segundo o último censo do IBGE. Agora que já observamos a disposição da população na cidade, podemos visualizar esse mapa que vai demonstrar a especialização das empresas no município, classificadas e pontuadas pela concentração e localização. Observamos que ao longo do espaço urbano de Boa Vista é possível encontrarmos diversas áreas comerciais com concentração de empresas, algumas em maior número, podendo se tratar de subcentros ou eixos comerciais, como nessas áreas aqui mais escuras, e conforme for clareando a gente percebe que vai diminuindo. Aqui destacamos os principais bairros que possuem as áreas comerciais mais diversificadas da cidade. E nesse mapa ao lado podemos observar a distribuição das empresas por bairros ao longo de Boa Vista. E podemos perceber que os bairros mais centralizados são aqueles que possuem a maior quantidade de empresas dentro deles, como no centro, Messejana, São Vicente, São Francisco, Liberdade, Buritis e Asa Branca. Exceto o Buritis, a gente pode ver que eles não são os mais populosos. E também outra coisa que podemos perceber é que as cores vão diminuindo conforme se afastando do centro principal. E com isso é possível perceber que as empresas elas tendem a se organizar próximas ao centro principal,
o que nos remetem à teoria dos lugares centrais de Walter Cristalli, onde ele fala que a localização econômica ela vai ter estreita relação com o centro comercial e também com o tipo de consumidor e, consequentemente, o valor pago pela sua dimensão e pelo serviço oferecido, à medida da sua centralidade, e gera uma rede hierarquizada de localidades, cada uma possuindo e consumindo entre si. Nesse mosaico de imagens, podemos observar alguns centros comerciais citados anteriormente e sua disposição no espaço urbano de Boa Vista, onde, além da aglomeração de múltiplos serviços e empresas, um dos principais critérios de seleção é por implicarem em maior potencial de expressão econômica local, como os shopping centers. De acordo com a análise espacial, a localização das empresas ela não ocorre de maneira homogênea no espaço urbano, mas vem mostrando-se seletiva e ordenada para determinadas áreas da cidade de Boa Vista, o que influencia na organização da sociedade como um todo. Portanto, o que se tem visto como resultado é a organização econômica em detrimento ao aspecto social. Fica-nos ainda o questionamento: a população de Boa Vista precisa cruzar a cidade para ter acesso a serviços comerciais? Na maioria das vezes sim, pois lá se concentram os principais eixos comerciais e subcentros da cidade. Porém, devemos destacar a importância dessa fragmentação das áreas comerciais no espaço, na medida em que reduzem os deslocamentos e facilitam o acesso dos moradores. Contudo, no sentido da geografia, esses subcentros e esses comerciais, eles ganham um novo significado. E assim finalizo. Obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.